Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje no Mundo Militar Responde, episódio número 23. Neste vídeo, irei responder as perguntas mais relevantes e interessantes feitas no vídeo anterior. Devido ao grande número de perguntas selecionadas, o vídeo foi dividido em duas partes. A lista das perguntas está aqui na descrição. Algumas das perguntas que não foram selecionadas e respondidas nesse vídeo, eu tentei responder nos comentários no vídeo anterior. A primeira pergunta é a seguinte: se a Argentina invadisse as Malvinas novamente, a OTAN poderia intervir? A Guerra das Malvinas é um evento que já foi muito detalhado e debatido em 9 vídeos aqui no canal, que estão todos nessa playlist, cujo link está aqui na descrição. Se querem mais detalhes sobre esse conflito, confiram os vídeos na playlist, pois tenho a certeza de que acharão úteis. Sobre a pergunta, quem já assistiu os meus vídeos sabe que a OTAN, como organização e aliança militar, não interviu diretamente no conflito de 1982, porque os britânicos não chegaram a solicitar esse tipo de auxílio. Para quem não sabe, as alianças militares não são automáticas. Ou seja, se um país membro precisar de ajuda, ele tem que pedir. Esse pedido é então analisado, e só então é que a aliança se pronuncia a favor ou contra a ajuda. Nesse momento, nada leva a crer que a Argentina tentará uma nova invasão, já que os argentinos encontram-se numa situação militar muito pior do que estavam no início dos anos 80. Além disso, as defesas nas Falklands foram bastante reforçadas desde a guerra de 1982, o que tornaria essa empreitada ainda mais difícil. Mas se por algum motivo qualquer acontecesse novamente, é como eu referi, o Reino Unido teria que pedir ajuda. Essa ajuda teria que ser analisada, e só então a OTAN poderia dizer sim ou não. A OTAN estaria mais inclinada a dizer sim ou a dizer não. Sinceramente não sei, pois dependeria de inúmeros fatores. Provavelmente ajudariam, mas não é mesmo possível responder a isso com precisão. A segunda pergunta é a seguinte: fale sobre o sistema Astros 2020 antiaéreo. Essa ideia vem desde 2014, quando a Avibras, a fabricante do sistema Astros, anunciou uma parceria com a MBDA, uma empresa europeia com forte presença na área de mísseis. O objetivo dessa parceria era utilizar a plataforma móvel do Astros para lançar mísseis antiaéreos da família CAMM, sigla em inglês que significa Míssil Modular Comum Antiaéreo. Seria mais ou menos como unir o melhor de dois mundos, ou seja, o veículo do Astros e o míssil antiaéreo da MBDA, com sistemas de radar e de acompanhamento de alvos que poderiam ser também brasileiros, como o sistema Saber da Bradar, que já foi destacado neste vídeo aqui no canal, cujo link está aqui na descrição. Não há, no entanto, grandes novidades sobre essa parceria, com a Avibras mais dedicada nesse momento ao desenvolvimento de novas munições para o Astros 2020, como por exemplo um míssil de cruzeiro com alcance de 300 km e um foguete guiado que em breve serão também destacados em vídeos aqui no canal. A terceira pergunta é a seguinte: já que o A-10 Thunderbolt será aposentado, o Brasil não poderia comprar algumas unidades? Como já expliquei em alguns vídeos aqui no canal, o A-10 Thunderbolt foi projetado e construído no auge da Guerra Fria, numa época em que a OTAN receava o avanço dos mais de 30 mil blindados soviéticos pela Europa. E foi para conter especificamente essa ameaça que o A-10 foi criado, motivo pelo qual ele vem equipado com um super canhão rotativo de 30 mm, com uma cadência de tiro fenomenal. A Guerra Fria acabou e o A-10 foi encaminhado para outras missões que não envolviam ataques contra grandes e poderosos blindados. Missões essas que ele é capaz de executar na perfeição, mas a um custo tremendamente elevado. E é justamente por isso que a Força Aérea dos Estados Unidos pretende aposentar o A-10, algo que ainda não tem prazo para acontecer, com alguns analistas prevendo que irá começar em algum momento nos próximos 10 ou 15 anos. A Força Aérea dos Estados Unidos descobriu que quase 70% das missões que o A-10 Thunderbolt executa hoje em dia poderiam ser executadas por plataformas dezenas de vezes mais baratas,
como por exemplo o nosso Super Tucano. Enquanto que a hora de voo de um A-10 oscila à volta dos 15 mil dólares, a hora de voo de um Super Tucano, que poderia executar na perfeição cerca de 70% das missões do A-10, oscila à volta dos 700 dólares. É por isso que a Força Aérea dos Estados Unidos tem tanto interesse no nosso Super Tucano, já que ele ficaria responsável por essas tais 70% das missões mais leves do A-10, com o A-10 ficando mais restrito às 30% restantes que exigem um poder de fogo maior. Dito isso, o Brasil não precisa do A-10 para nada. A nossa Força Aérea está muito bem servida com o Super Tucano. Se precisarmos de mais poder de fogo contra alvos em terra, temos o AMX. E se precisarmos de interceptadores supersônicos, temos o F-5, que muito em breve começará a ser substituído pelo novo Gripen NG. A quarta pergunta é a seguinte: as armas incendiárias ainda são válidas no mundo militar? Contra alvos militares, sim, são perfeitamente indicadas e muito utilizadas hoje em dia. Mas desde 1980 que o seu uso é proibido contra alvos civis através da CCW, sigla em inglês que significa Convenção das Nações Unidas para o Uso de Certas Armas Convencionais. Essa convenção, que foi assinada e ratificada por 124 estados, incluindo a Rússia, a China e os Estados Unidos, proíbe o uso de armas incendiárias contra alvos civis, como por exemplo o napalm, que foi criado em 1942 e muito utilizado em muitas guerras travadas na segunda metade do século XX. Em breve farei um vídeo mais detalhado sobre o napalm aqui no canal. A quinta pergunta é a seguinte: a Marinha do Brasil vai mesmo comprar o HMS Ocean? Há de fato essa intenção e vontade da nossa Marinha em comprar o HMS Ocean. E de acordo com algumas fontes, a Marinha do Brasil já enviou para a Royal Navy uma proposta na qual expõe publicamente a sua vontade em avançar com a compra. De acordo com alguns analistas, o preço oscilaria entre os 80 e os 100 milhões de dólares. No entanto, não há ainda nada oficial ou certo, tanto da parte da nossa Marinha como da parte da Royal Navy. Essas negociações, como podem adivinhar, não costumam ser muito públicas, por isso teremos que esperar até uma das partes se pronunciar oficialmente a respeito. De todas as formas, teremos que aguardar até 2018, que é quando o HMS Ocean será descomissionado da Royal Navy. A sexta pergunta é a seguinte: como são validadas as mortes atribuídas a um soldado, por exemplo, a um sniper? Não há um procedimento verdadeiramente formal, definitivo e oficial para se confirmar uma morte no campo de batalha, mas normalmente basta a palavra do militar, embasada por outro colega ou, preferencialmente, por um oficial. Há aqueles casos em que a morte é vista por todo um pelotão, mas há também aqueles casos em que apenas o sniper e o seu spotter é que a presenciam. Nesse caso, basta a palavra de ambos.